Aleluia. Glória a Deus. Já temos aqui um espectador. Será minha esposa? Temos 2 pessoas. Deixa eu ver quem tá aí. Só tá aparecendo você, amor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Fabiana Vilani, shalom. Bom dia, Priscila. Shalom, que bom revê-las aqui no nosso programa de domingo. Estivemos aí na semana passada, não pudemos transmitir. Estávamos nos recuperando e também estávamos sem internet, mas graças a Deus as situações estão sendo resolvidas. Estamos nos recuperando, estamos com excelente internet hoje. Glória a Deus. Que bênção, né, que o Senhor tem nos concedido de poder estar hoje com condições de ministrar. Confessamos que esses dias têm sido de muito desafio. Graças a Deus que tem nos fortalecido, que tem nos sustentado, mas não tem sido dias fáceis. Nós temos superado limites. E todos aqueles que têm nos acompanhado no domingo sabem que nós temos procurado ministrar a palavra do Senhor de acordo aos estudos, da jornada da leitura da palavra. Para quem não sabe, iniciamos um movimento de incentivo à leitura da Bíblia, que iniciou no dia 27 de outubro deste ano, 2020, e vai até 20 de setembro de 2021. Será um ano inteiro de leitura da Bíblia, organizado em 54 lições. Nós já iniciamos nesse sábado a lição de número 9, e serão 54 ao todo, que vai nos trazer uma maior compreensão da Bíblia, de uma forma sistematizada, estruturada, conectando o Antigo Testamento, porção dos profetas, Novo Testamento. Está sendo muito bom. E o objetivo é ler, não somente ouvir, apesar que sempre no domingo ou em alguma ocasião especial eu estou comentando algo para acrescentar, para agregar mais conteúdo, mas o objetivo é que cada um leia e conheça a história. É muito gostoso quando nos unimos com outras pessoas, quer sejam da família, quer seja um grupo de estudos, para fazer essa leitura semanal. É muito bom. E hoje também eu vou estar ministrando, sincronizado com a lição que iniciou no sábado, que vai falar sobre a história de José. Um incentivo para aqueles que já estão participando da jornada de leitura da Bíblia e um convite para aqueles que ainda não entraram no nosso grupo de WhatsApp. Se você quiser participar do grupo de WhatsApp, está convidado, é gratuito, e será um prazer recebê-los conosco. Amém? Para maiores informações, nos procurem, que a gente vai explicar melhor, tirar alguma dúvida se for necessário. E enquanto outras pessoas se conectam, você possa também aí compartilhando essa transmissão, possa comentar, possa interagir para que outras pessoas possam também ver e aí ouvir essa ministração nesse dia, em nome de Jesus. Esse mês de dezembro, para nós é um mês
muito oportuno. Primeiro, porque é o mês no qual nós iniciamos ou resgatamos, né, esse projeto que estava em stand-by, né, esse ministério que o Senhor havia me dado anos atrás, e através da escola Moriá, né, ter me desenvolvido, ter me unido à minha esposa. Então, esse projeto que hoje se chama Missão Shalom, ele foi resgatado, né? Esta visão foi resgatada e iniciou basicamente há um ano atrás. Eu iniciei em dezembro de 2019 as primeiras transmissões. E já estamos caminhando para um ano, graças a Deus. Algumas pessoas se acrescentaram ao projeto, estão participando, né? Decidiram fazer parte, né, do discipulado conosco, né? Nos tem como pastores. Louvamos a Deus pela vida de vocês. Vamos estar fazendo os nossos primeiros batismos aí, no início do próximo ano, em nome de Jesus, para a honra e a glória do Senhor, porque me alegro muito com o crescimento, né, do reino de Deus. Muito mais do que dar assistência a pessoas que já são maduras na fé, é você conseguir conquistar novas pessoas para o reino. Né? Quando você vê que o reino está crescendo, está alcançando pessoas que estavam perdidas, que estavam sem Deus, que estavam sem pastores, que estavam sem nenhum tipo de assistência. E Deus as traz para que possam se integrar à família do reino de Deus. Que tremendo, glória a Deus. Deus é um Deus de família, por isso todos nós precisamos viver essa comunhão do reino, ter uma família ministerial. Né? Isso não nos impede de nos relacionar com outras famílias, com outros pastores, com outros líderes, mas é importante que tenhamos e que estejamos plantados em algum lugar para que possamos crescer, nos desenvolver, amadurecer, e no tempo certo o Senhor nos dará também a capacidade e a oportunidade de construir a nossa própria casa, a nossa própria família. Assim é que o reino funciona, né, nesse princípio. E como eu falei, hoje eu vou estar compartilhando sobre a vida de José. Já se conectou mais outra pessoa, deixa eu ver se eu consigo saber quem é. Não apareceu para mim. Pastora Kenimara, Shalom, bom dia, pastora. Pastor Amarildo, nossos irmãos ali de Valadares. Glória a Deus. Fabiana também, mande um abraço grande para o Fabiano, para a Letícia, para a Helena. Né? Quando a gente fala o nome de um, não tem como não lembrar da família, né? A gente sempre está associando um ao outro. Às vezes a gente fala o nome de um já representando todos. Glória a Deus. Então vamos lá. Hoje o Senhor nos concedeu a bênção de estar com fôlego para ministrar uma vez mais a sua palavra. E vamos iniciar agora. Hoje, dia 13 de dezembro de 2020, vamos estar compartilhando uma mensagem com nossos amados amigos, seguidores, irmãos em Cristo, com o tema O Sucesso em Meio às Adversidades. Esse foi o tema que o Senhor me inspirou para compartilhar. Estava buscando algo semelhante a isso. Quando o sucesso não depende única e exclusivamente da nossa capacidade,
da nossa preparação, apesar da nossa preparação ser importante, mas o sucesso não depende da nossa preparação. Muitos momentos que vamos nos encontrar despreparados para algumas áreas, para algumas experiências que nos sobrevêm de forma improvisada. É nesse momento que nós devemos ativar a nossa consciência e recordar que o nosso sucesso vem do Senhor. Muitas vezes temos a sensação de que os planos estão indo por água abaixo, que as coisas estão saindo do nosso total controle. E saiba que nesse momento Deus todavia mantém o controle, nunca perde o controle. Deus é soberano e fará com que o seu plano se estabeleça de acordo à sua vontade. Aleluia! Por isso a importância desse tema, o sucesso em meio às adversidades. Muitas vezes vamos experimentar o sucesso não como uma conquista fácil, não como uma conquista previsível, não como uma conquista que veio sem nenhum tipo de objeção, de dificuldade, sem nenhum tipo de conflito. Muitas vezes o sucesso vai vir como resultado de muitos processos que nos levaram a pensar em desistir, a parar, a retroceder. E em todos esses processos, o Senhor está conosco e estará conosco até que sejamos vitoriosos, até que recebamos o sucesso, que é o cumprimento de cada palavra que Deus liberou sobre as nossas vidas. Eu declaro que cada palavra que o Senhor liberou sobre as nossas vidas há de se cumprir. E não há nada que as trevas, as circunstâncias, as adversidades venham impedir. Mas toda palavra que saiu da boca do nosso Abba, do nosso Pai, vai se cumprir. Aleluia. E como texto base, eu sempre gosto de iniciar a mensagem com uma leitura base. Quero convidá-los a abrir comigo as Escrituras em Provérbios, capítulo de número 16, do versículo 1 ao versículo 9. Que nos diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Que esse espírito aqui é as intenções, as atitudes. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, até o ímpio para o dia do mal. A abominação é para o Senhor todo o altivo de coração. Ainda que ele junte com a mão não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz que tenham paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. Versículo 9 para encerrar. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os seus passos. Aleluia. Sabemos que isso é uma grande verdade. O homem faz planos, mas o Senhor lhe dirige os passos. O homem prepara no coração, mas o Senhor confirma. O Senhor anuncia. O do Senhor é a resposta final. Isso em toda a história na Bíblia, e toda a história que foi inspirada na Bíblia, a gente sempre ouve isso. Deus está para julgar os vivos, para dizer
o que cada um vai conquistar ou não. Por isso a Bíblia diz que Deus tem um poder para exaltar e para abater, para dar a vida e para tirar a vida. Muitas vezes os inimigos da nossa alma planejam abortar os planos de Deus em nossa vida, planejam nos tirar do caminho, planejam nos tirar do plano e propósito de Deus. Mas o Senhor, todavia, nos sustenta com a sua destra de justiça, com a sua graça, com a sua misericórdia. Graças a Deus. Deus é tremendo. E para falar um pouco dessa história, quero falar da vida de José. Se você puder aqui abrir comigo, só para a gente fazer uma leitura aqui também inicial, introdutória da história de José. Livro de Gênesis. Capítulo de número 37, número profético. Tem por título José vendido pelos seus irmãos. Versículo 1 diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Antes de entrar nessa história, me recordei com essa introdução aqui do versículo. Na semana passada, nós não compartilhamos sobre a lição 8, que fala do retorno de Jacó à terra da sua herança, a terra de Canaã. Jacó havia já estava repetindo o que as pessoas ensinam. Jacó foi enviado pelos seus pais após receber a bênção da primogenitura para a casa de Labão, irmão de Rebeca, para que pudesse construir família. E Jacó permaneceu lá 20 anos naquela terra e aos 21 anos estava voltando para a sua terra de herança, já com esposa, filhos, estava voltando. Só que a lição passada conta de um grande desafio que Jacó teve, que foi voltar e encarar o seu passado, encarar o relacionamento com seu irmão que havia sido roto, pela questão de que Jacó havia recebido a bênção da primogenitura em lugar de seu irmão. E Esaú havia lhe jurado de morte, e por esse motivo os seus pais decidiram lhe enviar à terra dos seus parentes para que o furor do seu irmão pudesse se acalmar. Só que passados 20 anos, Jacó não sabia como Esaú estava. Então, ao voltar, o Senhor dá instruções a ele para que ele voltasse após o nascimento de José com Raquel. Raquel deu filho a Jacó, o primeiro filho por nome José. E logo após o nascimento de José, houve o chamado de Deus para que Jacó voltasse à terra de Canaã. E nesse retorno, Jacó estava esperando que o seu irmão viesse lhe receber. E foi realmente o que aconteceu. Houve anúncio de que Esaú estava vindo com 400 homens, com um exército inteiro para recepcionar o seu irmão. Nesse momento, Jacó se preparou de 3 formas, porque não sabia qual seria a reação do seu irmão. 3 formas que Jacó se preparou, que é uma mentalidade militar em Israel, ou até mesmo nós podemos adotá-la, essa mentalidade profética. A primeira forma é fazendo orações para que Deus nos conceda graça e não haja necessidade de batalha, para que Deus nos livre das batalhas. Nós não procuramos batalhas porque queremos, nós evitamos ao máximo uma batalha.
oramos para que Deus nos livre. E assim Jacó fez, orou ao Senhor para que não viesse batalha com seu irmão. Segunda forma, Jacó se preparou separando presentes, dádivas. Separou uma oferta de primícias, de tudo o que tinha recebido do Senhor, tudo que Deus lhe tinha acrescentado. Separou esta oferta para o seu irmão Esaú, de cabritos, de gado, para que ele pudesse acalmar o seu coração, caso estivesse ainda com algum sentimento de vingança. E a terceira forma que Jacó se preparou, caso a primeira não funcionasse, a segunda não funcionasse, era se preparar para a batalha, separando as suas famílias, separando os seus grupos, porque isso é uma estratégia de guerra, porque quando separamos, nós acabamos livrando um ou outro. Se o inimigo ataca por um lado, o outro está salvo. Então Jacó separou por família, seus filhos, deixando eles isolados, porque se viesse um exército atacar de um lado, os outros estariam salvos. Isso é uma estratégia, sempre diversificar o que nós temos, nunca ficar colocando tudo em um só lugar, porque se torna um alvo de ataque mais fácil. Diversificar, seja na área do investimento, seja na área dos relacionamentos. Tem pessoas que gostam de criar um grupo só de relacionamento e aí mistura tudo. Aí quando vem, a pastora está dizendo que bom, né? Está servindo para mim, ela está dizendo a carapuça aqui. E aí muitas vezes quando vem um problema de relacionamento, a gente acaba tendo que administrar com todos ao invés de um pequeno grupo, Então devemos ter essas estratégias do Senhor. Então a estratégia de guerra de Jacó separou em grupos pequenos, porque caso lhes viesse o ataque do seu irmão, então era melhor para administrar. E se preparou para a batalha. Depois de levar toda a sua família a salvo, Jacó cruzou o rio Jaboque, ou algumas versões falam Vale de Jaboque, onde ele lutou com o anjo. E esse anjo, conforme a gente leu no material que nós temos aqui, que compartilhamos com aqueles que estão na jornada, detalhou que esse anjo era o mesmo anjo de Esaú. Era o mesmo anjo de Esaú, designado. Então Jacó teve a luta com o anjo de Esaú. Esaú estava, de alguma forma, sendo uma consciência, uma voz de consciência na vida de Jacó. E Jacó teve a batalha a noite inteira com esse anjo. E no material que nós temos foi muito interessante porque nos diz que Jacó, a luta de Jacó com o anjo, como muitas vezes a gente aprendeu, que era somente para que o anjo lhe abençoasse, mas ele não estava pedindo a bênção, ele estava querendo saber se verdadeiramente a bênção que ele havia recebido era sua de direito legal. E para isso ele tinha um certo conflito de identidade. Por quê? Porque a bênção que o seu pai lhe deu, antes dele sair a Padã Arã, antes dele passar por tantos processos, foi que a terra lhe daria da gordura e da chuva. E ele passou 20 anos. E Jacó volta na condição de estrangeiro, sem terra. Os bens que tinha eram somente bens animais e a família. Mas Jacó não havia se convertido em um grande possuidor de terras. Então, na cabeça dele, a bênção ainda não havia sido consumada. Então, ele lutou para saber se naquela terra
que era a terra de seus pais, a promessa do seu pai, de Deus ao seu pai Abraão, ao seu pai Isaque, seria de que aquela terra Canaã seria também a sua herança. Jacó queria saber sobre a sua herança. Então, Jacó lutou com o anjo para saber se realmente ele seria o herdeiro legal a receber esta herança da terra de Canaã. E a forma que o anjo lhe confirmou foi anunciando sua verdadeira identidade, que não era Jacó, mas sim Israel. A palavra Israel significa o que luta com Deus, o que luta com os homens e vence. Israel significa o que luta. Ou seja, Israel nunca ganhou as coisas sem lutar. Israel, a palavra Isra, é o que luta. Isra é o que luta. É o que luta com Deus, luta com os homens. Israel. Aleluia. Glória a Deus. Então o Senhor, através do anjo, disse: o teu nome é Israel, o que luta, o que está lutando, para que cada palavra, cada profecia que foi liberado acerca de ti se cumpra. Assim disse também o apóstolo Paulo ao seu filho espiritual Timóteo. Apóstolo Paulo diz: Timóteo, milita a boa milícia, batalha acerca das profecias que foram dadas a ti para que se cumpra. Ou seja, toda palavra que o Senhor nos trouxe, tudo que o Senhor nos deu, temos que agarrar, temos que nos segurar, temos que crer. Não esperar que as pessoas venham nos reconhecer, não esperar que as pessoas venham dizer: olha, realmente Deus te falou isso, vai se cumprir. Isso pode acontecer, mas na maioria das vezes não vai acontecer. Nós é que precisamos das convicções. Nós não podemos ficar dependentes das pessoas, do reconhecimento delas, até porque cada um tem um desenho, tem uma fé. Amém? Então Jacó se estabeleceu nesta terra de herança, na sua terra prometida. E a bênção de Deus se cumpriu, literalmente. Só que olha só, entrando na lição de hoje, quando Jacó habitou na terra de herança, a sua família se estabeleceu na promessa, aí começou uma guerra dentro de casa, porque agora os irmãos começaram a ver que José era amado pelo seu pai, porque o seu pai lhe fez túnica de cores, uma túnica colorida, lhe distinguindo dos demais irmãos. E isso acabou produzindo nos irmãos uma inveja de José. E aí entra a nossa porção de hoje. Quando o sucesso, o sucesso em meio às adversidades. Como ter sucesso quando, depois de muita luta, muita batalha para se conseguir se estabelecer no propósito, no lugar certo, com as pessoas certas, e as pessoas que eram para estar unidas estão em guerra, estão brigando, não estão se entendendo, estão com problema de relacionamento dentro da casa. Todavia que o problema está dentro de casa, é porque está tendo uma influência de uma voz, está tendo uma influência de uma voz equivocada, tentando saquear os recursos da casa, tentando dividir a família. E os irmãos de José se enciumaram com ele, porque era o amado do pai.
E a Bíblia diz que Jacó lhe fez túnicas, túnica de cores, colorida. Isso representa prosperidade. O seu pai já estava lhe cobrindo de prosperidade. Seu pai já estava profetizando. E o seu próprio nome diz isso. José, ramo frutífero. Ramo frutífero. Por quê? Porque José foi filho da velhice de Jacó. Não foi um dos primeiros filhos. Foi um dos últimos filhos de Jacó. Então, o seu pai liberou uma bênção que ele seria próspero, produtivo, e o amava. E a Bíblia diz que certo dia, aqui no versículo 1, vamos voltar a ler, Gênesis 37, 1. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Glória a Deus. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos. Quantos anos tinha José? 17. Apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podia falar com ele pacificamente, ou seja, se tornaram pessoas ásperas, pessoas grossas, pessoas intolerantes, pessoas amarguradas com o seu irmão. Versículo 5. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, e por isso o aborrecia ainda mais. O aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levanta e também fica em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então eles disseram, seus irmãos: Tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou desta vez aos seus irmãos, e disse: ainda sonhei um outro sonho, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E contou também a seu pai e a seus irmãos. E o seu pai o repreendeu, dizendo: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos inclinar-te perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio em seu coração. E seus irmãos foram apacentar rebanhos de seu pai junto a Siquém. Siquém era a cidade onde eles moravam, ficava próximo do carvalho de Manre. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele disse: Eis-me aqui, pai. E ele disse: Ora, vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traz-me resposta. Assim enviou do vale de Hebrom a José. Vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E achou um varão, porque ele andava errante pelo caminho, e perguntou o varão, dizendo: Que procura? E ele disse: Procuro meus irmãos. Diz-me onde eles estão apacentando. E disse aquele varão: Foram daqui para Dotã. Então José seguiu seus irmãos e os achou em Dotã. E viram de longe, antes que chegassem, então conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: Eis lá, vem o sonhador Mó.
Sonhador mó significa o sonhador principal. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemos numa destas covas, e diremos, uma besta fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Olha só, eles estavam amargurados com os sonhos de José. E ouvindo Rúben, que era o primogênito, livrou das suas mãos e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben, não derramemos sangue, lançai nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram José a sua túnica, a túnica de várias cores que traziam. A primeira coisa que tiraram foi a túnica de José. Aleluia. E lançaram na cova, porém a cova estava vazia, pois não havia água. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, bálsamo, mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos, que proveito haverá em que matemos o nosso irmão? Escondamos a sua morte? Vinde e vamos vendê-lo aos ismaelitas, e não seja sobre nossa mão, pois ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alcançaram José da cova, e venderam José por 20 moedas de pratas aos ismaelitas, as quais levaram para o Egito. Tornando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes e tornou a seus irmãos e disse, o moço não aparece. Onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito e tingiram a túnica de sangue. Olha só o que fizeram. Pegaram a túnica de José colorida, mataram um cabrito e derramaram sangue, aspergiram sangue na túnica, e enviaram a túnica de várias cores, e levaram a seu pai, e disseram, temos achado essa túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica do teu filho. E conheceu José e disse, é a túnica do meu filho. Uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus lombos. E lamentou seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os filhos e todas as filhas para o consolarem. No entanto, recusou-se ser consolado. E disse, na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam no Egito José a Potifar, capitão de guarda. Aleluia. Só até aí. Li quase o capítulo todo. Mas é importante a gente entender o contexto da história. Primeira coisa que eu quero falar, né? A família já estava estabelecida na terra prometida. Jacó já havia passado 20 anos de processos, e quando o Senhor disse, volta para a terra dos teus pais, para a terra da promessa, então Jacó obedeceu e se estabeleceu nesta terra, venceu a indiferença do seu irmão, né? Teve resposta de Deus de que ele era o herdeiro legal a possuir esta promessa de herdar Canaã e de expulsar os inimigos da terra de Canaã. No entanto, quando tudo parecia estar bem, levantou-se um problema dentro de casa. Um problema de ciúme, problema de inveja, problema de identidade, problemas de relacionamento entre a família, entre os irmãos. E que difícil é administrar isso. Se não for pela graça, a misericórdia do Senhor, porque cada filho tem o seu desenho. O problema é que muitas vezes na casa, né,
por falta dessa consciência da identidade, nós passamos a ver o desenho do outro como algo melhor do que o nosso. Mas saibam, todos que estão na casa são filhos que têm identidade, têm desenho, têm chamado, têm desígnio. E aí a gente percebe nessa narração dessa história, apesar de José ter sido o filho amado pelo pai, mas imagina se o pai não lhe ama. José passou 17 anos em casa, depois saiu de casa e passou 100 quantos anos? Passou muitos anos sem ver a sua família. Muitos anos sem ver a sua família. Sem ver os seus pais. Já não tinha mãe, porque a sua mãe morreu antes de chegar à terra prometida. Morreu em Hebrom, a caminho de voltar à terra, quando estava gerando Benjamim. E aí José teve que sair de casa. Mas antes de sair, Deus lhe deu sonho. Sonho marcou profeticamente José e marcou a sua família. Deus estava sinalizando por sonhos que José seria o administrador da família, na área material. Deus iria prosperar José, para que este fosse uma coluna financeira na família. Isso estava relacionado ao desenho e ao chamado de Deus à vida de José. Assim como os outros irmãos teriam as suas habilidades, a sua área de prosperidade, para que pudessem contribuir com a construção da família, com a construção do propósito de Deus para aquela casa. E Deus lhe deu esse sonho a José, primeiro através dos feixes ou molhos de trigo, no qual os seus irmãos, os feixes ou os molhos de trigo dos seus irmãos se inclinavam diante dele. E os irmãos, porque estavam enciumados com José, acharam que José estava insinuando que seria maior do que os irmãos. Não entenderam isso numa projeção profética, que isso se cumpriu muitos anos depois. Não seria para aquele tempo. Isso é importante entender que numa casa profética, nem tudo que Deus anuncia hoje é para ser aplicado hoje, mas muitas coisas são para ser registradas, são para ser observadas, porque vai chegar o tempo de se cumprir, mas possa ser que seja daqui a muitos anos. Quando o Senhor te fala uma palavra, quando Deus nos desata uma palavra, muitas vezes essa palavra não é para o presente, é para o futuro. Porque a palavra profética, antes de se preocupar com o cumprimento dela, há de se preocupar com a legalidade desta palavra. Por isso o Senhor nos dá tempo para nos preparar. Antes de se cumprir a sua palavra, Deus nos dá tempo para se preparar. Deus disse, vou te prosperar. Então o Senhor está dizendo, prepara-te. Aprende administração, princípios de honra, princípios de investimentos, de lealdade, e tantas outras coisas importantes para ter uma boa administração. Só que os irmãos, José era jovem, um dos mais novos, e os seus irmãos estavam cheios de inveja. José teve um novo sonho, e dessa vez era que o sol e a lua, o pai Jacó interpretou bem. O pai interpretou bem, dizendo, por acaso eu, tua mãe e teus irmãos vamos nos inclinar diante de ti? E tu vai dominar sobre nós? E
Então diz que os irmãos ficaram mais indignados com o sonho de José, mas o pai guardou no coração. Porque muitas vezes possa ser que os pais ou os líderes não entendam a comunicação profética que Deus está dando aos filhos. Mas o fato de não entender não significa que os pais devem desprezar o que os filhos estão recebendo da parte de Deus. Porque muitas vezes esse mover profético religioso quis calar a voz dos filhos, quis calar a voz dos liderados, como se Deus só falasse de cima para baixo. Deus não usasse os filhos para falar aos pais. Deus não usasse os estudantes para falar aos mestres. E o próprio Jesus nos deixou isso como exemplo, dizendo dando testemunho do seu estudante, Pedro, dizendo: Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, tu está bebendo da mesma fonte que eu estou bebendo. Estamos conectados ao mesmo Espírito, à mesma cabeça. Isso é tremendo, porque esse é o modelo de sacerdócio com Deus. Uma família que está conectada a uma fonte, a uma cabeça. Não são vários espíritos, é um espírito sobre todos, distribuído, repartido em várias funções na vida daqueles que são família de Deus. Então deveriam reconhecer as virtudes de Deus na vida de José e não reconheceram. Deus estava sinalizando de que ele seria um homem próspero. Deus iria lhe dar um crescimento na área material. Que tremendo quando o Senhor nos anuncia que na casa tem alguém que tem uma unção para prosperar. Porque quando nós sabemos o nosso desenho, quando nós sabemos a nossa identidade, podemos crescer, né? E com todo o nosso potencial ser desatado nesta área. E muitos filhos não alcançam o seu máximo potencial porque não têm pais que reconhecem as suas habilidades, reconhecem o seu potencial, reconhecem o seu desenho e lhes envia. Um grande problema que nós temos hoje, a nível de sociedade, de família, de ministério, é a falta da paternidade. Porque nos ensinaram que o problema da paternidade é somente de cunho afetivo e não é. O maior estrago que a paternidade pode causar é quando não há presença da paternidade. É quando não há a função da paternidade. E apesar de José ter ficado somente 17 anos na casa com seus pais, com a sua família, Jacó dedicou tempo, investiu tempo de qualidade na vida de José, que foram importantíssimos para formar o seu caráter. Lhe dedicou tempo para lhe ensinar a palavra, os caminhos do eterno. Isso nos conta Provérbios 22, 6. Ensina a criança o caminho que se deve andar e até quando crescer não se desviará dele. Foram os anos dedicados de Jacó ensinando a José, que sustentou seu caráter em meio à terra do Egito, onde Jacó já não poderia acompanhar o seu filho. Agora o seu filho tinha que tomar decisões por si mesmo, baseados no que havia aprendido na casa de seu pai. Então José foi perseguido, foi vendido, planejaram lhe matar, lhe tirar a vida entre os seus próprios irmãos.
assim também fizeram com Jesus. Os que tentaram matar Jesus não eram estrangeiros, eram parentes. Foram os parentes de Jesus. Aqueles que deveriam celebrar a sua vinda, a sua chegada. No entanto, nós não podemos desenvolver, no que se refere a Jesus agora, nós não podemos desenvolver o semitismo, que é a indiferença com os semitas, com o povo judeu. Não tem nada a ver, não foram os judeus, foram uma classe de judeus que perseguiram Jesus, especialmente os fariseus, que eram pessoas, que era uma instituição religiosa. Mas a salvação vem dos judeus. Portanto, temos que reconhecer esta raça como a raça que guardou a promessa, guardou a aliança com o Senhor e nos apresentou o Messias. Nosso Messias, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Aleluia. Mas no caso de Jacó com José, Jacó se dedicou tempo ao seu filho, para que ele pudesse aprender a palavra, aprender os caminhos do Senhor, ter um caráter forte, uma fé forte. E quando chegou o tempo dos desafios acontecerem, os seus irmãos lhe perseguiram, tentaram lhe matar. Rúben, que era o mais velho, que era o primogênito segundo a carne, porque perdeu a posição de primogênito espiritual por ter se deitado com a mulher de seu pai, uma das concubinas de seu pai. Então, moralmente, perdeu a sua liderança, transferiu a Judá. Então, Rúben disse, não matemos o nosso irmão, vamos lançar ele numa cova, porque pensou em depois tirar o irmão e acabar com a brincadeira. Então lançaram José numa cova, uma cova seca. Depois viram os vendedores, os mercadores midianitas, os árabes, os ismaelitas, algumas versões falam assim. Então, dessa vez é Judá que dá a sua opinião. E diz, não vamos matar o nosso irmão, vamos vendê-lo, porque o que é que vamos ganhar matando ele? Vamos vender ele aos mercadores. E venderam por 20 moedas de prata. Quando Rúben volta e vê que o José já não está mais na cova, então se desespera e fala, e agora? Meu plano fracassou. Houve uma adversidade. Porque, imagina, um dava uma opinião de uma coisa, o outro dava outra opinião, e isso estava gerando um caos. E José foi vendido aos mercadores, que foi revendido aos egípcios. E quem o comprou foi um homem de autoridade no Egito, Potifar. Mas aí eles ficaram no dilema, como nós vamos agora dar essa notícia ao nosso pai, que nós vendemos o nosso irmão? Não podemos dizer que vendemos. Então vamos dizer que uma fera selvagem lhe matou. Vamos simular a sua morte. Então pegaram a sua túnica colorida, porque esse era um grande problema, era acerca da túnica, da cobertura. Assim como em Jesus também disputaram a sua vestimenta. No momento da crucificação, tiraram a túnica de Jesus. Era uma túnica de um só fio, de alto preço. Por quê? Porque a túnica física, a vestimenta física é uma representação do espiritual. Por isso essa mentalidade que o sistema romano formou em nós, que Jesus era um homem maltrapilho, mal vestido, pobrezinho. Isso é uma anti-imagem do que é o verdadeiro Messias.
porque o pai sempre vestiu o seu filho no melhor possível. Então Jesus também teve a sua túnica disputada pelos soldados romanos, que decidiram não partir as vestes, mas lançar sorte sobre qual cairia. Assim também os irmãos de José decidiram pegar a túnica de José e aplicar sangue sobre essa túnica, representando o sangue da remissão, que iria de cair sobre a casa, sobre a família, sobre os irmãos. O sangue do Cordeiro, de forma profética, estava sendo aplicado na túnica e nesses atos. Nesses atos que a Bíblia mesmo condena. Na leitura dessa semana, da lição, nós lemos também o livro de Amós. Amós capítulo 2 e capítulo 3 fala de que Deus reprovou essa atitude de vender os irmãos, de vender o irmão, ou de não só de, porque tudo que Deus fala é profeticamente, né? Então a instrução divina serve para várias gerações. Então todos aqueles que vendem os seus irmãos, que usam de engano com os irmãos, tiram proveito dos irmãos, pessoas que não têm princípios de honra na casa, na família. Então Deus desce aplicando a correção, porque Deus é um pai que educa, que corrige. Logo depois que o Senhor libera essa palavra, diz assim: e o Senhor falou, e quem não temerá? Porque quando o leão ruge na selva, não tem temor ao rugir do leão? E por que eu estou falando e vocês não estão temendo? Não estão pondo atenção? Não estão fazendo caso com as minhas palavras? Rugiu o leão, quem não temerá? Mas eu falo com vocês e vocês não estão dando ouvidos ao que eu tenho falado com vocês. Então é importante ouvir as palavras do Senhor para aplicar primeiramente em um campo pessoal. Porque essa advertência do que os irmãos de José, né, viveram com seu irmão, todos nós estamos sujeitos. Todos nós estamos sujeitos, em algum momento, a competir com o irmão, a perseguir um irmão, né, a ser impedimento para o que Deus está construindo na vida de alguém próximo a nós. Nós não fomos chamados para competir em família. Temos que conhecer a nossa identidade, o nosso valor, o nosso potencial. E se dedicar a crescer nestas áreas que o Senhor tem nos chamado. E José foi vendido ao Egito. Chegou aos 17 anos, em uma terra desconhecida, sem nenhum temor de Deus, naquela terra. Mas Deus foi com ele. Olha a diferença. Um homem chegou em um lugar desconhecido, chegou em meio a um povo desconhecido, mas era um homem que era conhecido por Deus. A Bíblia diz que Deus era com José e o prosperou em tudo que ele fazia. E todos viam que Deus era com José, que José tinha uma graça da parte de Deus. E o Potifar, que havia comprado os direitos sobre José, o direito de escravo, viu que este homem era tão próspero que disse: não, vou colocar tudo em suas mãos. E se não fosse a mulher de Potifar, que tentou lhe seduzir, e acabar com a sua reputação através de uma mentira,
José talvez não teria deixado aquela casa, mas foi para a prisão, passou anos na prisão, prosperou na prisão, até ser reposicionado agora a uma posição maior, sendo braço direito de Faraó no Egito. Por que José conseguiu dar essa reviravolta? Parece que a vida sempre foi dura com José, mas o favor de Deus sempre esteve com ele. Por quê? Por causa de uma unção, de um desígnio. Por isso que o nosso sucesso muitas vezes virá em meio às adversidades. E não depende somente da nossa capacidade, não depende somente da nossa inteligência, não depende somente das nossas forças. Mas existe uma força acima de nós. Existe uma inteligência acima da nossa. Existe uma arquitetura muito mais excelente do que os nossos planos, que são muitas vezes pequenos e limitados. Condicionamos as nossas realizações a coisas tão pequenas. E às vezes, quando as coisas saem do nosso controle, a gente se abate, a gente entristece, a gente se decepciona. A gente acha que estamos indo fracassando. Só que Deus sabe e Deus conhece o melhor para nós. O nosso problema muitas vezes está na falta de confiança ao nosso Deus. Temos que confiar no nosso Deus, não podemos ter problema de identidade acerca da nossa filiação com o nosso Pai Celestial. Nós temos um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Se você tem confiança em muitas outras coisas, mas se você deposita a sua confiança em Deus, você está dizendo para Deus: Deus, eu espero em Ti. Tu és a minha confiança, Tu és a minha fortaleza. Deus irá trabalhar, demonstrando favor e graça com você e a sua casa, assim como foi com José. No final da história, Deus conseguiu restaurar o tempo de qualidade de José com o seu pai. Quando Jacó desce ao Egito com a sua família, depois que José se estabelece, Jacó passa mais 17 anos na terra, no Egito, desfrutando do seu filho José e dos seus netos, Efraim e Manassés. Que isso é história para mais adiante. Mas o que eu quero dizer com esta mensagem? O nosso sucesso, a nossa vitória, muitas vezes vem em meio à adversidade. A gente pensa que as coisas estão saindo do nosso controle, e pode estar saindo do nosso controle, mas não está saindo das mãos de Deus. O Deus que prometeu é o Deus que garante o cumprimento. Muitas vezes, circunstâncias vão se levantar ao contrário disso. Esses dias, muitos cenários têm se apresentado a nós como cenários que tentam apagar os nossos sonhos, apagar a nossa esperança, apagar as nossas conquistas. Às vezes a gente consegue conquistar algo que há muito tempo desejava, uma boa experiência, e logo a gente tem aquela sensação: vou ter uma retaliação. Porque a gente sempre pensa, se eu ganhei isso, então algo vai acontecer depois para tirar a minha alegria. Mas a gente tem que confiar no Senhor, todas as coisas cooperam para o bem. E temos que crer que no final de tudo isso, vamos ter uma colheita positiva. Porque o nosso Deus não vai nos desamparar. Somos Israel, lutamos e vencemos com Deus. Aleluia. Todos que têm sonhos devem lutar pelos seus sonhos. Os sonhos por si só não são suficientes.
Sonhos, desejos, já compartilhei isso há um ano atrás. Foi uma das primeiras classes aqui no Missão Shalom, a transmissão. Sonhos, desejos são uma força motriz, uma força de inspiração para que a gente possa planejar, estabelecer metas, objetivos, metas e propósito. Mas nós precisamos sonhar, os sonhos são de Deus. Precisamos voltar a sonhar os sonhos de Deus. Porque a força interior, a força motriz, se perdermos os sonhos e os desejos, não adianta mais nada. Temos que voltar a ter paixão. Paixão por querer viver as coisas em Deus. Por querer alcançar conquistas em Deus. Toda vida que eu falo de sonho, eu lembro de um homem, de um americano, um norte-americano chamado pastor. Agora me fugiu o nome dele agora. Você lembra, amor? Que disse, eu tenho um sonho. Pastor Martin Luther King, esse mesmo, glória a Deus. Lembrei dele no início da mensagem, agora fugiu o nome. Pastor Martin Luther King Jr., um homem que lutou para a igualdade racial, contra o apartheid, que era a ideologia de que negros não podiam se misturar com os brancos em transportes públicos, em áreas públicas, mas que tinha que haver essa discriminação. E esse homem lutou contra essa ideologia que operou séculos atrás na Norte América. E um dos seus discursos mais conhecidos, a mensagem dele foi, eu tenho um sonho. Um homem que lutou a sua vida em busca de um sonho. Qual era o sonho? De ver negros e brancos se relacionando como irmãos, sem discriminação, mas se relacionando. Que a cor não fosse mais um impedimento, um motivo de discórdia. E esse sonho que esse homem tinha era um sonho de Deus. É um sonho que nasceu do coração de Deus. E na sua última mensagem, no seu último discurso, para milhares e milhares de pessoas, ele disse, eu tenho um sonho. Martin Luther King foi uma voz profética. Assim como muitas vezes nós, anunciando os nossos sonhos, somos uma voz profética para outras pessoas. Por isso, não deixe a voz dos seus sonhos ser calada. Fale dos seus sonhos. Inspire outras pessoas. Inspire. Talvez seus filhos vão dar continuidade aos sonhos que Deus gerou em você. Me recordei agora de Davi. Davi tinha um sonho de construir uma casa para Deus. Davi, certo dia, foi morar num palácio depois que Deus lhe havia cumprido a promessa de estabelecê-lo rei sobre todo Israel. Davi foi morar num grande palácio, em uma excelente casa. E quando Davi foi dormir, Davi se lembrou de Deus e disse, eu estou aqui com toda essa fartura e a arca do Senhor está lá debaixo de tenda. Vou construir uma casa para Deus. E o Senhor disse ao profeta, a Davi, falou ao profeta e falou a Davi, que não seria Davi que iria construir, porque nas mãos de Davi havia sangue. Mas o filho de Davi, aquele que nasceria do seu trono, esse seria o que iria levantar esta casa. E Davi sonhou esse sonho e entregou ao seu filho Salomão um projeto, os recursos, a visão para que Salomão construísse. Ou seja, Deus faz com que os nossos sonhos sejam construídos por outros, quer sejam os nossos filhos, quer sejam os nossos discípulos, quer sejam os nossos amigos.
O sonho de José não foi só para José, foi para a família. Quando José conseguiu alcançar a liderança, a prosperidade, a influência, a posição que ele alcançou, que Deus lhe deu no Egito, José trouxe toda a sua família e colocou na melhor terra do Egito, chamada Gósen. E voltou novamente a família a viver juntos, a habitar juntos, em meio à abundância, em meio à fartura. Que tremendo é quando o Senhor realiza sonhos em nossa vida e esses sonhos servem para abençoar outras pessoas. Deus é um Deus de família. Deus é um Deus de desenho. Deus é um Deus de propósito. Amém? E aqui eu encerro essa ministração de hoje, deixando essa reflexão, o sucesso em meio às adversidades. Quando se levantarem adversidades, quando se levantarem dificuldades, incompreensões, desafios, isso não é o fim. Saiba que Deus tem o controle. E embora os processos estão sendo difíceis, o resultado com Deus é vitória, é sucesso, é realização, é conquista, é cumprimento, porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia, perseveremos, lutamos com Deus, somos Israel, somos a genética que luta, somos a genética que peleja, que não está passiva, não está chorando, não está de cabisbaixo, dizendo, coitado de mim, eu sou uma vitimazinha. Não, nós somos as pessoas que lutam, nós somos aqueles que arrebatam, nós somos aqueles que conquistam, nós somos aqueles que crêem na palavra do Senhor e toma por obra e coloca na sua vida e vai conquistar em nome de Jesus, porque nós sabemos que o nosso Deus e Pai é conosco. Aleluia! Glória a Deus! Que o Senhor vos abençoe, queridos, tenham uma excelente semana. Que a paz do Senhor seja com vocês, que a graça, a paz, a misericórdia do Senhor seja com cada um de vocês. Receba o meu abraço, o meu e da minha esposa, a cada um de vocês. Deixa eu ver quem mais está aqui, quem entrou que eu não saudei no começo. Ana Cristina, que o Senhor te abençoe grandemente. Pastora Tatiana, pastor Adriano, muito obrigado pelas orações, pelos conselhos. Deus abençoe. Pastora Suzana, lá de Costa Rica, que Deus abençoe também grandemente. Marlene Palme, de Enora, que Deus abençoe. Pastor Marildo, também que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Sina Castro, Deus te abençoe grandemente. Elci, Dínea, e tantas outras pessoas que... Cristina também, que Deus abençoe. Pastora Zezé, Deus abençoe cada um de vocês. Família do Fabiano, a Cid Berge, toda a família aí de São Paulo, Araraquara, que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Receba o nosso forte abraço e tenha uma excelente semana. Shalom, shalom.